Bom dia, amigos. Hoje o vídeo de número 23 desta série de 40 vídeos Madia 40 anos. Como vocês podem ver, Times Square, dependendo do horário, com maior movimento, mas ainda muito distante de como era até o final de fevereiro. Porém, mais 2 ou 3 meses, quem sabe, fevereiro de 2021, o movimento vai voltar a ser como era. Assim como todas as demais coisas de nossas vidas, quase todas. Algumas provavelmente passarão por alguma modificação. Hoje o dia é um dia típico de outono em Nova York City, em New York City, como vocês podem observar, e a imagem está um pouco meio esfumaçada, não é? Talvez a câmera que fique focalizando a Times Square 24 horas por dia esteja precisando de alguma manutenção ou limpeza. Nós vamos seguindo aqui na operação resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram e revelaram no correr dos últimos 40 anos. Os primeiros 40 anos da existência da Madia, que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. Até agora são 22 livros, um a cada ano, o 23º chegando às principais livrarias do país no final de novembro. Assim, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, revelações e aprendizados. Hoje, como faço de hábito, separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente de negócios e no ano 2010-2011, que se encontram registradas no livro que eu vou mostrar para vocês, Marketing Trends 2011, e referente a esse período, mas que se traduzem em lições e aprendizados definitivos, para sempre. Deixa eu mostrar o livro para vocês, que está aqui do meu lado. Todas essas mais de 200 citações, lições, exemplos, com tudo que nós temos aprendido nesses primeiros 40 anos, integram-se à base de todo o capital de conhecimento exclusivo do Madia Mundo Marketing, e que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para nossos clientes. Até hoje, e nos primeiros 40 anos da Madia, foram mais de 1.200 trabalhos, para mais de 500 empresas e 3.000 marcas. E assim seguiremos pelos próximos 40 anos, sempre sob a orientação, guarda e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor, Peter Ferdinand Drucker. Mas vamos aos aprendizados, descobertas e constatações do ano 2010-2011. Como de hábito, eu separo e comento apenas 10, mas os livros da franquia Marketing Trends trazem sempre, e no mínimo, mais de 200 revelações e aprendizados definitivos a cada nova edição. Vamos lá. Primeiro de hoje. Anos atrás, junto com a M-Books, decidimos cometer uma aparente ousadia, lançar um livro através da Academia Brasileira de Marketing e que tinha no título uma aparente maluquice. O título era O Cliente em Segundo Lugar. Tudo começa no mercado, com todo o foco concentrado naquela pessoa ou empresa que acreditamos terá interesse em comprar nosso produto. Assim é e vai continuar sendo sempre e para sempre. E todo um planejamento é construído para um longo caminho que terminará onde começou, naquela pessoa ou empresa para quem desenvolvemos o nosso produto e serviço e na expectativa de convertê-lo um dia em cliente. Assim é a vida, assim são os negócios, assim é o marketing. Mas quando cometemos a ousadia, estávamos tratando especificamente do processo de ativação do marketing. E na ativação, o cliente, onde tudo começa e termina, é o último a quem chegaremos. Tem toda uma cadeia de valores entre a empresa e o cliente. Tudo que foi planejado e será feito tem por objetivo, ele, cliente,
Mas o processo de ativação, quando a empresa começa a movimentar-se em direção ao cliente, inicia-se com e a partir do seu time, dos seus colaboradores, do seu capital humano. Assim, e no branding, quando se começa a ativar o marketing, o primeiro e mais importante público é o capital humano da empresa. Recordando, no marketing, planejamento, o cliente sempre para sempre em primeiríssimo lugar. No branding, ativação, o capital humano em primeiro lugar, para chegarmos completos e por inteiro nas pessoas que são a razão de ser da empresa, os clientes. No passado, o capital humano de uma empresa restringia-se apenas aos que trabalhavam na empresa, dentro, que na nossa matriz a gente chama de people. Hoje, não é apenas e exclusivamente o people, a galera que trabalha dentro da empresa. Inclui também parceiros e fornecedores, que na nossa matriz de 12 P's batizamos de providers, né? Toda essa introdução que eu estou fazendo para vocês, por que o Mandia está contando toda essa história, né? Para contar de um dia que eu cheguei aqui, nessa cidade, New York City, no dia 11 de fevereiro. Carnaval no Brasil, um dia depois do meu aniversário, e a véspera do Valentine's Day, que nos Estados Unidos e outros países é mais conhecido como o Dia dos Namorados, né? Nos outros países, aqui no Brasil, é em junho, em alguns países em fevereiro. O que eu fiz? Como de hábito, deixei a matéria no hotel que eu fico de rotina, que é o legendário Warwick Hotel, e fui bater ponto nessa Praça do Mundo, a Times Square. Atrás de mim, depois fui dar uma caminhada pela Columbus, e à noite fui ouvir jazz no Iridium e dormi para descansar. E ao acordar no dia 12 de fevereiro, e abrir o The New York Times, duas surpresas. A primeira, no Dia dos Namorados, o anúncio de uma empresa berrando a pleno pulmões que "We love our employees". Nós amamos nosso time, nós amamos nossos colaboradores. Quem assinava? Uma grande empresa de varejo que vive e prospera só de vender embalagens, caixas e demais artefatos para guardar e proteger todas as coisas, de todos os tipos, tamanhos e finalidades, e que se chama The Container Store. E a segunda surpresa, meu Museu do Coração, o Guggenheim, convidando a todos para uma exposição exclusiva e única de um único dia. E abria, como de hábito, às 11 horas da manhã. 11h01, estava eu lá dentro, né? Museu totalmente vazio, paredes nuas, nada. Sem eu imagino que eles tiveram uma mão de obra terrível para desmontar a exposição que estava lá, né? Mas as paredes vazias, sem nenhuma peça de arte, em seu pouco mais de um quilômetro e pouco de paredes em formato de caracol, né? Voltado para cima, e no térreo, no centro do museu, passível de ser visto por todos os visitantes de todos os andares, um casal. Um único casal celebrando o amor, namorando. E no piano, a música de Cole Porter, What is this thing called love? Né? Que catso que é essa coisa chamada amor, né? Terminei a noite no Oak Room do Hotel Algonquin, onde nos anos 1920 os intelectuais reuniam-se para comentar sobre a vida. Lá, na Oak Room, estava o Eric Comstock e a sua mulher Bárbara, piano e canto, contando sobre seus 25 anos de casado, entre uma música e outra de Cole Porter e dos irmãos Gershwin. Tudo isso para dizer o quê? Mais que na hora da cidade de São Paulo celebrar muito mais e muito melhor o Dia dos Namorados. Um desafio que eu deixo agora para todas as empresas e para todos os meus queridos amigos que trabalham no live marketing deste país. Segundo exemplo, citação, a colheita que fizemos naquele ano encontra-se na página 29 do livro Marketing Trends 2011. Perguntávamos, ainda é ele? Estávamos nos referindo ao santo que as pessoas recorrem todas as vezes que perdem alguma coisa. Isso mesmo, São Longuinho. Existia uma única imagem do santo na cidade de Guararema, interior de São Paulo. E aí decidiram restaurar a imagem e o resultado foi um desastre. Afinaram o nariz, colocaram cabelo, fizeram a sobrancelha, mudaram a roupa,
e ainda incluíram um cajado e uma lanterna e uma mochila. Até hoje acho que São Longuinho está à procura da verdadeira imagem do São Longuinho, de sua própria identidade que lhe foi subtraída. Sim, é verdade. Produtos e símbolos precisam de tempos em tempos de uma necessária, cuidadosa e sensível restauração, recuperação, resgate. Jamais de retrofits ou atualizações criminosas. Imaginem retrofitar-se uma Mona Lisa. Jamais intervenções radicais e grosseiras. Quando essa intervenção assodada e incompetente dos pouca práticas e despreparados acontece, a marca ingressa em processo irreversível de destruição. Hoje, aquela imagem de São Longuinho, ao invés de achar, procura-se. Terceiro, todo cuidado é pouco. No domingo, 25 de março de 2010, no Pacaembu, Corinthians e São Paulo jogando. Na manga dos jogadores do São Paulo, o patrocínio da Localweb. O jogo corria solto. Enquanto no Twitter do diretor comercial da Localweb, patrocinador do São Paulo, do Tricolor, ele, torcedor do Corinthians, postava mensagens tratando seus patrocinados como Bambis e vibrando com os gols do Corinthians, que garantiu uma maior exposição para a marca da sua empresa na camisa do goleiro Rogério, ele torcendo para o Corinthians marcar gols do São Paulo, que era patrocinado da Localweb, para que o Rogério aparecesse mais, né? Antes de terminar a partida, e alertado pelos donos da Localweb, tuitou a seguinte mensagem: minhas sinceras desculpas à torcida e ao time do São Paulo. No calor do clássico, o torcedor tomou conta do profissional. Não acontecerá de novo. Foi uma espécie de premonição, ou consciência do que lhe aguardava nos dias seguintes. 24 horas depois, a Localweb publicou o anúncio desculpando-se. 48 horas depois, o diretor comercial foi demitido. Uma lição que ninguém e jamais deveria ignorar e esquecer. Quarto, home-based. Se para muitas pessoas, e em função da pandemia, o home office é uma grande novidade, para as empresas e organizações que não negligenciam um único momento, essa é uma realidade desde a virada do milênio para cá, na medida em que a tecnologia possibilitou isso. Na década passada, a parcela expressiva dos professores particulares das crianças e jovens americanos, por exemplo, ficavam a milhares de quilômetros de distância, mais especificamente na Índia, com ótimo inglês, professores espetaculares e preço pela metade. Assim como parcela expressiva das declarações de imposto de renda dos americanos é feita por contadores indianos, pelas mesmas razões e motivos. Mas no Brasil, no final da década passada, algumas experiências do chamado home-based, né, baseado em casa, né, ou home office, e que hoje chamamos de home office. Dentre essas, a da Gol, que decidiu transferir a maior parte do seu atendimento para a casa das suas funcionárias. Numa matéria no Estadão, o depoimento de Rogério Nunes, na época gerente-geral de relacionamento da Gol, com seus clientes, ele disse o seguinte: hoje já temos 234 funcionários fazendo atendimento de suas casas. No ano que vem, vamos aumentar para 760 e duplicar em 2011. Quando comparamos o atendimento dos funcionários que vêm até a Gol para trabalhar com os que trabalham de casa, o índice de satisfação dos clientes atendidos pelos que trabalham da Gol jamais chegou a 75%. Já os daqueles que trabalham de casa é superior a 85%. Os que trabalhavam na Gol, depois de 2 horas de trânsito, já começavam o atendimento indisfarçavelmente cansados e desgastados. Para determinadas funções e específicas, o home-based ou home office é a solução ideal com ou sem pandemia, mas e repetindo, e exclusivamente para determinadas funções. Né? Vamos ao item 5 que eu selecionei para hoje. Né? Vamos voltar a falar de um santo. Vamos falar agora de um santo que não é santo, né? Está aguardando na fila para ser eventualmente santificado, beatificado. Eu estou me referindo ao Cícero Romão Batista, made in China. Isso mesmo, Cícero Romão, Padim Cício, também feito na China. Não sei se vocês sabem, Cícero Romão Batista nasceu na cidade de Crato, Ceará, em março de 1844 e morreu em Juazeiro do Norte em julho de 1934,
é o maior dos santos brasileiros de todos os tempos, sem ser santo. Grande proprietário de terras, influenciado pela vida de São Francisco, decidiu-se pela castidade e pela caridade e foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. No ano de 1889, enquanto celebrava uma missa, colocou a hóstia na boca da beata Maria de Araújo. E imediatamente a hóstia converteu-se em sangue, e desde então os milagres foram se sucedendo. Corta para 2010, quase 80 anos depois da sua morte. Na edição do dia 15 de fevereiro do jornal Jua Norte, o jornal da cidade, vem a seguinte notícia. Em função da retração econômica mundial e seus efeitos devastadores, mais de 26 milhões de pessoas na China encontram-se desempregadas. Mas um chinês fora da China, aqui no Brasil, o Johnny Wang Kai, não está nem um pouco preocupado. Um dia, o Johnny descobriu o juazeiro Padim Cício e decidiu fabricar o santinho na China. Uma estatueta eletrônica e que de bônus canta o bendito da Mãe das Candeias, o mais famoso dentre os romeiros do Nordeste. Um dia o Johnny teve uma ideia, fabricar o santinho Padim Cício na China. Levou o santo de barro para o seu país, gravou uma versão do bendito em português e desde então, e até 2010, já vendera mais de 300 mil padinhos Cício, versão chinesa. E ainda cantando, não é? Bendito louvado seja a luz que me alumeia, que mais alumeia, me valha meu padrinho Cícero e a Mãe de Deus das Candeias. Amém. Sexto, americano a aspirina dos copos. Dentre os santos remédios, o mais santo de todos é a aspirina. Comprovadamente cura e previne mais de uma centena de doenças e custa uma ninharia. Como se diz no popular, uma aspirina é dinheiro de pinga. Se custasse mais caro, aí mesmo é que teria seu valor e importância reconhecidos, mas como é quase de graça. Americano é a aspirina dos copos, concepção e obra da Nadir Figueiredo. Reconhecidamente um dos copos mais perfeitos jamais fabricados até hoje em todo o mundo. Um dia, o MoMA, Metropolitan Museum de New York City, pertinho dessa praça aqui atrás, decidiu sair atrás do copo mais perfeito do mundo e finalmente encontrou no ano de 2009. O copo mais perfeito do mundo nasceu no ano de 1947 e até agora, quando eu estou gravando, 2020, já vendeu quase 10 milhões de unidades e hoje colhe as glórias do seu sucesso ao lado de Degas, Picasso, Monet, Chagall. E é uma espécie de unanimidade inteligente em todos os bares e padarias do Brasil. Para o pingado da manhã e a cerveja a partir do almoço. Em 2010, finalmente o americano, coberto de glórias, ingressou para o acervo do MoMA. Hoje, copo americano, uma referência mundial em design, ao lado do Zippo, do canivete suíço, da Levi's, do iPod, do Tic Tac, do Toblerone e a poucos quarteirões e à sombra da obra-prima da arquitetura mundial, o Chrysler Building. Sétimo, no Marketing Trends 2010 comemoramos os 100 anos que o legendário catupiry completaria no ano seguinte, 2011. Catupiry, em tupi-guarani, quer dizer excelente. Foi criado pelo casal de imigrantes italianos Mário e Isaíra Silvestrini na estância hidromineral de Lambari, no estado de Minas. Presença obrigatória na infância de muitos brasileiros quase centenários de hoje e uma das 3 sobremesas mais preferidas por todos os brasileiros até os anos 1980. Lembram? Vou falar e vocês vão ficar com água na boca. Goiabada com catupiry. Sempre na liderança de uma espécie de top trends, das preferências dos viajantes da Estrada de Ferro Paulista e da Sorocabana quando almoçavam ou jantavam nos carros restaurantes. Invariavelmente a sobremesa era goiabada com catupiry. A partir dos anos 1960, foi invadindo outros territórios e um dia descobriu-se que quem mais comia ou usava o catupiry em nosso país eram as pizzas, eram as pizzarias, muito especialmente as milhares da cidade de São Paulo. E mais adiante, o catupiry invadiu coxinhas, empadinhas, frangos, filés, croquetes e centenas de outras receitas e pratos. Em 1997, recebeu o reconhecimento oficial do INPI como uma das poucas marcas notórias do Brasil. Hoje,
e para sempre. Acredito que catupiry não morre jamais, imortalizado na Bíblia, que é o dicionário Larousse de queijos, e que se chama Le Fromage. Lá está, merecidamente consagrado e imortalizado como catupiry, o requeijão do Brasil. 8 exemplos, citação, aprendizado que eu trago para hoje do Marketing Trends é o dia em que a Unilever degenerou. Nunca vai se saber de verdade se a melhor marca construída pela Unilever e de forma patética e medíocre arremessada no lixo, Dove, traduzia os verdadeiros sentimentos da empresa. Durante quase 40 anos, a Unilever posicionou e deu vida a uma das mais espetaculares marcas de todos os tempos. Um branding espetacular, excepcional. E tudo começou a partir do final da Segunda Grande Guerra, pegando carona na paz, na pomba, no branco, com uma narrativa que remetia à limpeza do sangue dos feridos em combate no final da Segunda Grande Guerra. A Unilever, como se estivesse tricotando pelo correr dos anos e décadas, foi construindo uma marca simplesmente perfeita. Vou repetir, uma marca monumental. E assim seguiu com comedimento e sensibilidade, com extrema competência por mais de 40 anos, construindo uma marca exclusivamente para mulheres. A marca, cuidando das mulheres, apoiando todos os seus movimentos e causas, mulheres de todas as cores, corpos, manifestações, belezas, a maior operação resgate de autoestima jamais acontecida em todo o mundo moderno. Mulheres, lindas e maravilhosas, como sempre foram, são e continuam. Mas um dia, sempre tem, né? Um estagiário ficou com pena de um homem que comprava desodorante num supermercado, meio constrangido pela embalagem. A embalagem era extremamente feminina, claro, como deveria ser. E aí o estagiário sugeriu que a empresa fizesse uma linha Dove para homens. E ao invés de dar um pito, puxão de orelha, colocar de castigo e ensinar o estagiário o que é branding, encantaram-se com sua tolice e começaram a desconstruir e jogar no lixo uma marca abençoada. 40 anos de investimento e cuidados sucateados. Pior ainda, mais adiante, a Unilever, fingindo que estimulava as mães a cuidar de suas filhas adolescentes, recomendava nas campanhas do desodorante Axe que essas mesmas mães estimulassem seus filhos a comportarem-se como cafajestes e traçarem todas as menininhas. Uma corporação rezando para Deus e para o diabo, simultaneamente. Esquizofrenia crônica e galopante. E para completar a destruição absurda, e no portal do UOL um anúncio recrutando casting para o comercial seguinte da campanha Mulheres de Verdade, de Dove. Dizia o texto, aspas, mulheres entre 35 e 45 anos, que não sejam modelos ou atrizes, mas que não deve ter pele flácida, tatuagem ou cicatrizes, além de uma boa pele e cabelos, fatores decisivos para a escolha. Socorro. Desde então, a melhor marca de todos os tempos construída para mulheres mergulhou em profunda e irreversível decadência. A Unilever assassinou sua própria filha, arremessou à irrelevância e à mediocridade sua maravilhosa e adorada pomba branca, Dove. Nono, vamos falar agora sobre o vendedor de sapatos. No dia 22 de julho de 2009, o Jeff Bezos, Amazon, realizou uma de suas menores aquisições em termos econômicos, mas de maior valor em termos de alma. Por uma bagatela de 928 milhões de dólares, comprou uma alma de no mínimo $1 trilhão, caso fosse possível medir-se alma em dinheiro. Deveria, mas não se faz isso. Comprou a empresa de um vendedor de sapatos, filho de taiwaneses, naquele momento ele tinha 35 anos, hoje 46, chamado Tony H-S-I-E-H, né? Mas que se fala Shai, Tony Shai. E é sobre o Tony que vamos resgatar agora, 10 anos e alguns meses depois, sua essência, a essência e a sabedoria de um vendedor. Um dia, perguntaram ao Tony o que é uma venda de qualidade. E a resposta foi simplesmente direta, disruptora. Por favor,
prestem atenção. Você pode vender o que quer que seja, desde que entregue felicidade. Vou repetir. Você pode vender o que quer que seja, desde que entregue felicidade. E recomendo que vocês repitam todo este final de semana, para toda a vida, e sempre esse mesmo entendimento. Você pode vender o que quer que seja, desde que entregue felicidade. Eu selecionei alguns dos principais ensinamentos do Tony Hsieh neste resgate que nossos consultores passaram para os nossos clientes no ano de 2010, 2011, numa sucessão de workshops e continuam fazendo até hoje para sempre. Vamos lá. Como desperdiçar dinheiro? A melhor maneira de queimar dinheiro em curto espaço de tempo é investir uma grana preta em publicidade. Para não ser necessário esse ato de loucura e devaneio, é suficiente construir uma relação de confiança desde a partir da primeira compra. E, naturalmente, inicia-se o boca a boca genuíno, verdadeiro, espontâneo e que motiva e determina novas adesões. A respeito de preço, ele disse o seguinte, o Tony falou, preço, esqueça. Só existem vitórias em decorrência de melhores serviços e por uma qualidade maior na seleção e oferta de produtos. Sobre não venda o que você não tem, só venda o que você tem no estoque. Não semeie clientes infelizes. A respeito da entrega, não existe princípio ativo melhor para a geração de novas vendas do que uma entrega rápida. Quanto mais rápido um cliente recebe uma compra, maiores as chances de comprar mais e novamente e tornar-se cliente de verdade. Sobre atendimento aos clientes disse, atendimento não é despesa, é investimento. Sobre a importância de preservar-se pequeno e no controle. No início, não solte as rédeas. Mantenha-se pequeno e concentrado. Só solte as rédeas quando tiver certeza que domina e detém todo o conhecimento sobre o comportamento dos seus clientes. A respeito de segredo e qualidade, impossibilidade absoluta, ele disse, se você está o tempo todo preocupado em esconder a qualidade dos seus serviços, dos seus concorrentes, jamais será capaz de prestar um serviço de verdadeira qualidade. E a respeito da chamada cultura de felicidade. Crie, induza e institucionalize uma cultura de felicidade em sua empresa. Só uma prestação de serviços com alegria e prazer é capaz de instituir uma cultura de felicidade. Felicidade de todos, mas e sempre ia começar pelos clientes. Um dia, perguntaram ao Tony Hsieh como fazia para reter seus clientes. Tony deu um pulo da cadeira e disse, reter? Jamais. Tudo que procuro fazer é conquistar e preservar clientes em permanente estado de encantamento. Paixão contagia, e se seus clientes apaixonarem-se, todos os demais virão naturalmente. Tony Hsieh, mais que um vendedor de sapatos, um vendedor e entregador de felicidade. Foi exatamente o que Jeff Bezos comprou para injetar em todos os seus demais negócios. Induzir uma cultura de felicidade. Foi o que Jeff Bezos comprou no dia em que a Amazon comprou a Zappos. E vamos terminar falando, talvez, daquela que seja a nossa principal referência em termos de empresa, não é? Vamos falar da Natura. Vamos falar da Natura aos 40 anos e hoje aos 50. No ano de 2010, a Natura completou 40 anos. Agora, 2020, 50. Em 2010, a Natura era grande, gigantesca, mas e apenas Natura. 10 anos depois, a Natura é a Natura & Co. E carrega dentro de si e além da Natura, mais a Aesop, The Body Shop e parte global da Avon. Se para o Brasil 2010 é a década perdida, e né? A gente vai crescer em toda a década, menos de 1%. Para a Natura, a década de 2010 é a década da consagração de uma obra monumental. Vamos conferir agora como seu idealizador e fundador, o Luiz Seabra, olhava para o futuro 10 anos atrás, em 2010. Ele disse uma série de coisas. Por exemplo, o jeito Natura de ser, segundo ele. Ele conta. Outro dia eu almoçava num restaurante de São Paulo e um cliente veio à minha mesa e disse que tinha muita saudade de um shampoo vegetal que fazíamos. Perguntou se não seria possível relançá-lo.
Criamos uma comunidade na internet para os saudosos e órfãos de alguns dos nossos produtos que ficaram pelo caminho. Projeto Oscar Freire, onde tudo começou. O que é marketing para o Seabra? Não sei onde começa e onde termina o marketing. Em síntese, marketing é tudo. Nosso marketing tem que ser consistente com nossas crenças e compromissos com o mundo. Abrimos mão de atalhos, por mais tentadores que sejam. A respeito de autoestima, o Seabra disse: o que mais me estimulou no início foi constatar que a indústria não entregava o que prometia, não agregava valores à autoestima. Na lojinha da Oscar Freire, muito distante ainda de seu endereço fashion, que hoje é a Oscar Freire, construímos conceitos suportados por produtos e relacionamentos. Eu explicava com profundidade e clareza as características e valores de toda a nossa linha de produtos para os nossos clientes, que comentavam e traziam mais e novas clientes, que comentavam com seus médicos esteticistas e algumas delas pediam para vender nossos produtos. A respeito dos próximos 10 anos, olha só, o Seabra em 2010, falando sobre 2020, ele disse: nossa empresa está ficando mais iluminada, mais que em qualquer outro momento do passado, com a decorrência de um processo permanente de inovação e mudanças, mais delegação e transferência de responsabilidades. E isso energiza a empresa de uma forma sem precedentes. Ou seja, amigos, Seabra sabia o que estava falando. Tinha a certeza de uma generosa e merecida colheita. E assim foi, e assim aconteceu. Nos 10 anos seguintes, a Natura fez mais do que nos 40 anteriores, mas só conseguiu sucessos e vitórias de uma década terrível em todos os sentidos para o Brasil, os anos 2010, pelo que plantou e semeou nos seus primeiros 40 anos. Mais ou menos como naquela frase que alguns vencedores repetem quando perguntados sobre sucesso. A Natura levou 40 anos para fazer sucesso do dia para a noite. É isso, amigos. Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância no Marketing Trends 2010 e em todos os volumes dessa franquia. Por enquanto, são 22 livros e o Marketing Trends 2021 está chegando às principais livrarias do país no final do próximo mês, do mês de novembro. Hoje falamos de 10 dos principais 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores e referentes ao ano de 2010 e 2011. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas e que convertemos em conhecimento no ano de 2011 e 2012. Uma ótima semana, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e da sua amizade. Volto na próxima semana para o episódio de número 24 desta série Madia 40 anos. Até lá.